Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Pensa comigo, e se a realidade não for algo para ser conquistada, na marra, na luta, mas sim algo que a gente simplesmente escolhe? A fonte que a gente vai analisar hoje, baseada na obra de Vadim Zeland, traz uma ideia que, nossa, vira de cabeça para baixo quase tudo o que se aprendeu sobre esforço e sucesso. Parte daquela sensação, aquele sussurro de que uma outra vida é possível. E essa é a grande promessa aqui. A ideia não é lutar mais, sabe? Nem só pensar positivo e tentar forçar a barra com o universo. Não, não. É um mecanismo totalmente diferente. É uma virada de chave mesmo, uma mudança de paradigma que começa com uma única pergunta. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o que vai guiar a nossa conversa. E para a gente conseguir responder, primeiro a gente precisa entender por que os nossos métodos de sempre, de lutar, de se esforçar tanto, muitas vezes dão em nada. A primeira pista está no jeito como a gente enxerga o mundo. É isso aí, o espelho da realidade. A fonte descreve essa nossa luta como se a gente tentasse mudar o nosso reflexo tocando no espelho. Imagina a cena. É uma batalha frustrante porque a gente está agindo num lugar errado. O segredo é sacar que a realidade, na verdade, tem duas faces. Pensa um pouco. O trânsito que não anda, uma conta que chega de surpresa, uma crítica que a gente não esperava. A nossa reação, quase que instintiva, é lutar contra aquilo que já aconteceu. A fonte chama isso de combate com o mundo. E é um desperdício total de energia, porque é como tentar alterar um fato que já está consumado, um reflexo que já apareceu no espelho. E aqui está o pulo do gato. A realidade, segundo essa visão, é dual. De um lado, tem o mundo físico, esse que a gente vê, que a gente toca, mas ele é só o reflexo. Do outro lado do espelho, existe um mundo metafísico, que seria o campo de informações, a imagem original. Qualquer mudança de verdade começa lá, no lado metafísico. Mas que lugar é esse, afinal? Bom, a fonte dá um nome para essa dimensão oculta, a tal imagem do outro lado do espelho. E entender esse conceito é a chave para todo o resto. É, sem dúvida, a peça mais fundamental de todo esse quebra-cabeça. O espaço de variantes não é um lugar físico, tá? É mais como uma estrutura de dados infinita. Imagina só uma biblioteca com todos os filmes já feitos e todos os que ainda poderiam ser feitos. Cada cenário, cada possibilidade, cada versão da sua vida, tudo já existe lá como um roteiro em potencial. E a nossa experiência de vida é o que a fonte vai chamar de linha de vida. É como se a gente estivesse se movendo de um quadro para o outro nesse filme gigantesco. A questão é, o que faz a gente pular de uma linha de vida para outra? A resposta está na nossa emissão mental. O pensamento não cria a realidade na força bruta, sabe? É melhor pensar nele como um sintonizador de rádio. A energia dos nossos pensamentos, das nossas convicções, sintonizam uma frequência bem específica lá no espaço de variantes, e aí a realidade física, o reflexo, começa a materializar essa frequência. Certo. Então agora que a gente já tem as peças, o espelho, o espaço de variantes e a emissão mental, vamos juntar tudo isso para entender como funciona o processo de escolher a realidade. É um processo de 3 etapas, bem direto. Primeiro, a mente emite uma frequência constante, igual a uma estação de rádio. Segundo, por ressonância, o espaço de variantes trava nessa frequência e nos move para um setor que vibra na mesma sintonia. E terceiro, o mundo físico, que é mais lento, mais denso, começa a se reorganizar para refletir esse novo setor. Agora, olha que interessante a diferença aqui. O pensamento positivo comum, muitas vezes, vira uma briga, uma tentativa de forçar o universo a fazer o que a gente quer. O transurfing não é sobre desejar algo que está longe, é sobre escolher uma variante, onde o objetivo já é real e sintonizar a sensação de que aquilo já é fato, é inevitável. Isso nos leva à revelação final. Se tudo já existe e a gente pode sintonizar qualquer realidade, por que tantas vezes a gente se vê preso em linhas de vida de luta, de dificuldade? A resposta está num conceito que a fonte chama de o enigma do guardião. O guardião, que é uma figura simbólica, revela que o nosso maior obstáculo é uma crença que está lá no fundo, a de que a gente não tem o direito de simplesmente escolher. Fomos ensinados a pedir, a lutar, a merecer. E enquanto a gente age como quem pede esmola, o universo nos trata como pedintes. A grande virada de chave é justamente essa: aceitar que não precisamos pedir permissão para ninguém. O tal do direito de escolher é nosso, é inalienável. Não é uma coisa que se conquista, sabe? É algo que se exerce.
O poder, então, não está em brigar com o mundo, mas em assumir o controle da própria escolha, em declarar qual é a realidade que se quer viver. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A porta sempre esteve aberta, a chave sempre esteve na nossa mão. O que a gente perdeu não foi o poder, mas a lembrança de que a gente tinha esse poder. Recuperar essa memória, isso é o despertar. Com tudo isso em mente, a pergunta que a gente costuma fazer sobre a vida está fundamentalmente errada. A gente olha para as circunstâncias, para o reflexo no espelho e se pergunta como pode mudar aquilo. Mas a pergunta de verdade, a que devolve o poder, é esta aqui. Qual filme desse arquivo infinito de possibilidades a gente está escolhendo projetar com a nossa emissão mental, agora, nesse exato momento? A resposta a essa pergunta, bom, ela define absolutamente tudo.